você. Se fosse flagrante, sim. Não, jogador de turista tá lá, fica bom, eles estão lá, pode ser. Colega vereador, pode começar. Caro presidente, caros colegas, imprensa, escrita e falada, e as pessoas que dão honra da sua presença. O assunto de hoje faz dias que eu não uso mais a tribuna, porque começaram a bater foto, eu digo, não, eu não preciso mais bater foto. E aí, saiu 2 vezes na imprensa escrita, aquele poste lá na travessa Facchini, bairro Navegante, que vocês viram, saiu na imprensa. Aí, vocês olham, foi batalhado tudo e mais um pouco para conseguir concretar aquele poste que foi quebrado da energia elétrica. Tá, foi concretado. O Amorim me ligou, o vereador vai lá dar uma olhada se está concretado, senão tu me liga. Foi lá, estava tudo ok. Liguei para ele. Tá. Aí eu liguei pro Jaime em Porto Alegre, dizendo para ele que podia mandar a equipe consertar os telefones. Até o colega Davi pegou um dia depois da sessão, fomos lá ver, né, Davi? E agora, hoje, eu estou apresentando para vocês, colegas vereadores, eu achei um absurdo. Olha o que os caras fizeram. Foram lá cortar os 4 cabos. Os 4 cabos. Até um cara tem uma empresa no bairro Triângulo, Guincho Serra, né, colega Baroni? Eu até pedi para ele para registrar na delegacia, porque ele está dias, um mês quase sem telefone. Foram lá agora, cortaram tudo. Tá tudo. Foram lá, mediram já a empresa da Sistec, da RM, perdão. Então essa semana, provavelmente, ou semana que vem, eles vão colocar. Mas eu acho assim, como é que saiu 2 vezes da imprensa escrita e agora como é que ninguém chamou lá? Como é que ninguém chamou lá? Antes chamaram, porque estava amarrado numa árvore. Agora que cortaram, não saiu nada. Por isso que eu estranhei muito. Estranhei muito mesmo. Quando o vereador estaciona urgentemente para assinar um papel na Câmara, era 5 minutos, botaram 15. Agora vai num velório, tem um carro estacionado contramão em cima da calçada, que não dá para passar. Tá beleza. Tá beleza. Isso que eu fico indignado. Será porque o Miguel é vereador? Será que é porque os outros não fazem errado, é só o Miguel. Só o Miguel que faz errado. Então esse assunto deixo por assim, né, seu presidente. E o segundo assunto que tanto falaram é do Correio, do posto de Correio, Arco Verde, 5 Santa Luísa. Eu não falei nada, não pedi tempo, porque eu disse vai chegar o momento certo e a hora certa. Todos eles falaram com fundamento, a colega Ari Batiste, que colocou, só que eu vou dizer assim para vocês, eu participei. Quando que acontecimento ali, a Comissão de Arco Verde e Coblenz, com o presidente Agostinho Salvi, fomos ali no Correio, fizemos uma reunião, disse que era o prefeito que não queria mais fazer aquele contrato com os Correios.
E aí, preocupado as comunidades com isso aí, foi marcada uma reunião, né, Rafael, eu acho que o Baroni estava junto, com o prefeito. O Rafael estava, né? Tá. E aí foi marcado com o prefeito, tinha o gerente regional de Caxias do Sul. Estava lá, ele colocou bem claro todas as posições, que não é o Correio, disse bem claro a gerente daqui, o gerente regional, que não era nada, podia continuar, que não tinha sem problema nenhum. E aí? Lá na reunião, o prefeito, o Xavier colocou, o presidente da comissão de Arco Verde Coblense colocou, tinha o pessoal do 5, né? E aí, o que aconteceu? O gerente falou, diz, o contrato continua igual. Nenhum momento nenhum o gerente falou de fazer concurso público para trabalhar lá. Eu quero que alguém, ou o prefeito, que me mostre a lei que essa pessoa, que o Correio exige o concurso público. Por quê? Permita uma parte, colega. Tá. Posso? Pode. O vereador Miguel solicitou que alguém apresentasse a lei. Eu tenho aqui em mãos, e eu procurei essas informações durante a semana, os ofícios que o Correio mandou para o município, também a cópia do convênio dos Correios com Carlos Barbosa, e fica aqui bem claro a posição que foi nos dita naquela época lá na reunião, fica aqui bem claro, os Correios não permitem que o convênio continuasse da forma que ele estava, o município terceirizando o serviço de entrega de correspondências, como era feito até o momento lá em Arco Verde, no 5 da Boa Vista. Os Correios exigem que a entidade conveniada faça essa distribuição e que não terceirize. Isso consta no convênio, e até eu tenho aqui em mãos, colega, no ponto 3.9, aqui está bem claro, não delegar a terceiros a prestação dos serviços da empresa de Correios e Telégrafos. Entende-se por delegar a terceiros os casos em que o conveniente tem um contrato com alguma outra empresa e subdelega a operação da agência dos Correios. Tendo em vista esse apontamento, o gerente regional dos Correios encaminhou ao município, no dia 19 de maio de 2014, um ofício informando que se o município não colocasse funcionários para entregar as correspondências e fizesse essa adequação ao convênio, o contrato seria extinto, o convênio seria extinto. Então o município informou aos Correios que não teria condições de colocar funcionários à disposição para fazer essa distribuição de correspondências e, em virtude disso, os Correios cancelou esse convênio. Então, fica aqui bem claro, colega, eu tenho aqui os ofícios em mãos, quem quiser ver o convênio também. Pelo município, o convênio continuaria funcionando, mas eles não permitem da forma que estava, colega. Obrigado, Rafael, pela sua colocação, mas lá na reunião, o gerente falou bem claro, e aí o prefeito disse que ele queria fazer por concurso público. E aí o gerente falou que podia continuar igual. E o prefeito disse que não ia continuar igual. Que tinha que ser com um órgão público, podia ser com a prefeitura ou a Câmara de Vereador. Câmara de Vereador não pode, é um órgão fiscalizador. Aí eu disse, prefeito, o senhor pode continuar. Ele disse, até que eu sou eu, prefeito, não vou renovar contrato nenhum. Ele disse bem claro lá na reunião. Quem estava lá pode bem dizer. Então, por que será que essas comunidades vão... Vocês viram, colega Ari, eu acho que entrou com um projeto para... Por causa do... Não, colega Rafael, perdão, Ari, para os 15 minutos. E aí eu quero ver. Esses dias eu fui lá para pegar a correspondência, que estava tudo atrasado, e eu fiquei meia hora na fila. E aí? O que vai acontecer? Tem que tomar providência, sim.
para essas comunidades ter as correspondências. Lá no local, que nem Arco Verde, no 5 baixo, que tinha, estava todo mundo. Os caras vão pegar de São Rafael, do 5, vão pegar a ficha da luz, vocês sabem aonde? Boa Vista. Em Boa Vista. E aí, cada 2 meses eles vão para lá. Olha as distâncias, meus amigos. Colega... Sim, vereador. Na verdade, Rafael, as informações que nos são repassadas não conferem. Eu não vou discutir, eu acho que tem que sentar e viabilizar. Agora eu faço uma pergunta para o líder do governo e para a bancada da situação. Para que serve a subprefeitura? Nós temos subprefeitura em Santa Luísa, Forromeco, Arco Verde, 5 da Boa Vista, Santo Antônio de Castro. O que inviabiliza que a subprefeitura funcionária que lá está possa receber, se for o caso, as correspondências onde o munícipe pode ir lá buscar, em horário de expediente? Isso acarreta algum custo a mais para o setor público? Qual é a verdadeira finalidade da subprefeitura? Que os colegas tanto defendem. Eu coloquei na vez passada, na sessão passada, nós estamos falando de mais de 120 empresas nos 5 distritos, não incluiu Forromeco, e mais ou menos em torno de 5.000 habitantes. Gente, isto não pode continuar assim. Não vamos nos reportar a Brasília, em outros lugares, se aqui nós temos uma situação tão simples, ao nosso ver, de ser solucionada, e não estamos dando a devida importância para o fato. Se faz o convênio, o Correio repassa aproximadamente R$ 1.400 por mês por localidade, e se faça, se for o caso, se realmente não é assim, mas não é aquilo que a gerente falou, subprefeitura faz esse serviço. Não altera a correspondência, faz um jeito de entregar lá. Gente, vamos prestar serviço ao pessoal do interior. Já fechamos a Secretaria da Agricultura. Estamos querendo instituir multa agora para os funcionários da referida secretaria. Daqui um pouco, mandamos o pessoal do interior, vem todo mundo para a cidade. Era isso, vereador Miguel. Obrigado, Valmir. Então, e Valmir, eu acho que você esqueceu que vai abrir mais uma, que nós aprovemos o projeto, acho que é em Desvio Machado, na Escola M, que vai abrir a subprefeitura lá, se eu não me engano, se eu não estou... né? Então, tem mais uma ali. Então não pode ser por órgão público. E quem está sofrendo ali é todo o pessoal do interior. Eles têm vindo todo mundo para a cidade. Todo mundo para a cidade pegar as correspondências. E se vocês vão lá no Correio durante o dia, eu duvido vocês não terem 20, 30 reclamações. Nós, como vereador, representante do povo, né? E eu acho que se o prefeito não quer fazer mais pelo como estava a ser feito, tem que pensar um outro sistema. Porque só pode ser pelos órgãos públicos. Né? Ari? Obrigado pela parte. Eu vejo aqui um bloco acusando, outro bloco defendendo. Eu acho que os serviços de correio para o interior no mínimo, deveria ser um interesse unânime. E eu estou propondo a criação de uma comissão de 3 ou 4 vereadores para buscar as informações como elas são. Buscar junto aos Correios, junto à municipalidade, onde for, e fazer uma tratativa de uma solução. Talvez alguma coisa possa ser hoje de um jeito, amanhã de outro. Pode ser modificado. O convênio ele pode ser alterado. E a pressão da Câmara de Vereadores, que representa a comunidade, é muito importante. Mas nós precisamos aqui se unir em torno do benefício
da população interiorana. Se nós aqui continuarmos a brigar ou a discutir, nós não vamos chegar a uma solução. Era isso. Obrigado, Ari. Eu estou só colocando, eu acho que todos os colegas vereadores têm que pensar na comunidade. Porque nós fomos eleitos pelo povo. E nós temos que representar eles. Desde todos os municípios de Carlos Barbosa. Como é que tem 482 municípios que funcionam o mesmo conteúdo? E agora Carlos Barbosa não pode. Isso que tem que pensar urgentemente para voltar esses postos de atendimento pelo interior. Tem que criar comissão, colega Ari, não tem problema nenhum, vamos lá, porque nós temos que batalhar para esses caras. Porque tem que buscar, que nem eu já coloquei anterior, tem que buscar a ficha da luz lá em Boa Vista. E aí? Onde é que nós temos? Onde é que nós temos? Daí tu vai atrasado, aí paga juro, ou não chega no local, vocês vejam como é que está. Então, tá, senhor presidente, senhor Davi, teu tempo. Colega vereador, e nós todos vereadores, aqui tem um papel que diz que não pode, o outro diz que pode. Claro que uma bancada vai defender o lado dele e outro vai criticar. Acho que nós temos que buscar uma solução, sim. Não adianta a bancada, vocês criticando o município e os outros criticando o Correio. Mas o Correio também não cede, não é uma coisa do município. Se o município fizer uma coisa errada, amanhã quem vai ser responsável vai ser o prefeito. É assim por diante. Então nós temos que buscar o diálogo e ver quem está certo e quem não está certo. E a população não pode pagar por isso. Isso eu digo. Então não adianta nós estar aqui usando a tribuna, se criticando, nós temos que buscar a solução. Ver quem está errado e quem não está errado. E se tem os dois errados, que vão lá, que ajuntem e vão apaziguar a coisa e vão resolver o problema. Se é isso aí, colega vereador. Obrigado, Davi. Eu estou colocando a situação que está no interior. E como está, que eu participei da reunião e o prefeito Xavier falou aquilo. Né? Ele tem a atitude dele, não é para criticar, uma colocação minha, mas ele falou isso aí. Agora ele tem que arrumar uma solução, sim. Que manda um projeto para a Câmara. Nós vamos aprovar. Nós vamos aprovar esse projeto para toda a comunidade ser beneficiada. Colega Denir. Obrigado, vereador Miguel. Como falou o colega Rafael, aqui está muito claro. Está muito claro no contrato dos Correios. Aqui o artigo, na cláusula de participação das obrigações do conveniente. 3.9. Não delegar a terceiros. Então está claro aqui. Nós não podemos querer enganar a população e dizer que pode, se aqui está claro que não pode. Então, o que o município pode fazer, sim, quem sabe, a sugestão da subprefeitura e estude uma maneira, mas também contratar ou colocar um funcionário, eu acredito que com o valor repassado pelos Correios não dá para fazer. Porque o funcionário mínimo custa R$1.100 e poucos, mais todos os encargos que tem, com o que o Correio repassa, R$1.400, não paga. Agora, se der para usar assim a subprefeitura, eu acredito que o prefeito vai estudar essa possibilidade. Ele não está querendo desatender a população porque ele não gosta de Arco Verde ou das pessoas do 5, ou enfim. Gente, temos que entender isso. Está muito claro aqui. O Correio não permite que se faça a terceirização. Ele aceitou por algum tempo, agora não aceita mais. E o município entende que não pode ter um ônus para entregar, para prestar um serviço que é do governo federal. Eu falei aqui que daqui um pouco vão repassar todos os serviços do governo estadual e federal para o município. Só que não repassa o dinheiro para isso. Gastamos aí, vamos gastar mais de 1,5 milhão com segurança esse ano, 1,3 milhão com segurança. Não sei quanto se gasta com educação, com saúde, que é responsabilidade do Estado e da União, mais o serviço dos Correios. Eu entendo que sim, temos que achar uma solução.
Mas a população tem que saber o que é verdade, e não querer colocar na cabeça da pessoa, da população, que o prefeito, que o município não quer fazer. Isso eu não posso concordar. Tá aqui muito claro. O prefeito está atento, ele está tentando buscar uma solução, eu tenho certeza absoluta disso. Mas nós não podemos ludibriar as pessoas, a inteligência das pessoas, e dizer que não, que pode, que pode. Não pode, está aqui, está claro. Então vamos tentar trabalhar assim para buscar uma solução para isso. Obrigado. Obrigado, Denir. Eu não sei se como estava, se tem o prefeito, tem o custo, se é do contabilista. Porque quem repassa o dinheiro para pagar o funcionário é o Correio. É o Correio. Agora, eu só deixo bem claro que tem que tomar providência sim. Uma solução com a subprefeitura, que vai ser aberto mais uma, alguma coisa tem que fazer sim para a população de Carlos Barbosa. Porque sair de São Rafael e do 5 para ir até em Boa Vista é muito longe, para ir buscar uma correspondência. Então, só deixo essas colocações, o prefeito que pensa, a secretaria que for, para mandar um projeto de lei para beneficiar as distribuições de correspondência dos Correios pelo interior. Obrigado. Temos segundo uso da tribuna com o colega vereador Daniele. Senhor presidente, demais colegas, vereadores, imprensa, pessoas que nos dão a honra da presença. Com relação aos Correios, só para terminar minha participação neste assunto, naquela correspondência que eu entreguei a semana passada das agências que têm convênio dos municípios, tem o telefone. Liguem para esta pessoa e converse com a pessoa para ver o que ela vai dizer. Então, eu acho que um consenso, o que temos certeza, todos nós aqui, que o pessoal do interior não está sendo atendido. Essa é a única certeza que temos. Então, não estamos aqui contra a ABC, queremos apenas achar uma solução para o interior. Mas o que me leva a usar a tribuna nesta noite é justamente a questão deflagrada no final de semana com a relação da lista do Supremo Tribunal Federal em relação aos nomes contemplados na Operação Lava Jato. E eu vou falar aqui em nome, como vereador, em nome do líder da bancada, da nossa situação realmente oficial com esse episódio. A crise é deflagrada no PP com a divulgação pelo Supremo Tribunal Federal da lista dos parlamentares que serão investigados pela Polícia Federal no escândalo da Petrolão. É motivo de muita tristeza e preocupação. O Partido Progressista Gaúcho tem o maior número de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores. Conta com uma alta bancada na Assembleia Legislativa e a maior bancada regional na Câmara dos Deputados. Precisamos preservar este patrimônio. Enfrentaremos essa crise com responsabilidade e equilíbrio, dando aos parlamentares indultos incluídos na lista do STF a oportunidade de ampla defesa, como recomenda o Estado de Direito. O desgaste político é grande, mesmo que todos possam ser, ao longo do processo, inocentados. Não haverá reparo ao prejuízo político. Não seremos complacentes com os malfeitos. A nossa régua moral é a mesma para adversários e para correligionários. Quem for considerado culpado terá que pagar pelos erros cometidos. É preciso também apurar o conjunto dos fatos graves nesse escândalo, que não se limita ao âmbito legislativo. É necessário identificar todos os agentes envolvidos nessa organização que se valeu de práticas nada republicanas para tomar de assalto o patrimônio da maior e mais importante estatal do nosso país, a Petrobras. Na corrupção não existe apenas quem se vende. O principal protagonista é quem compra apoio em troca de pagamentos.
Confio na capacidade e na responsabilidade do nosso presidente estadual do partido, Celso Bernardi, cuja biografia tem na ética um de seus principais valores, em administrar adequadamente esta crise, que espero seja superada de forma exemplar. Com este pensamento, a Executiva Municipal de Carlos Barbosa e sua bancada torna claro que não estamos aqui acusando, mas também não estamos defendendo. Quem faz o erro tem que ser pago. Esta é a programática do partido a nível de Estado. Agora, o que nós lamentamos é que o Brasil precisa de ajustes. Estamos vivendo um momento muito crítico e delicado da nossa política, principalmente econômica, mas social, ética e moral. E o que nos deixa muito entristecido é que realmente não foi escolhido ou conduzido da melhor forma este anúncio dos acusados do Petrolão, principalmente dos agentes políticos. Ou vocês acham que o Congresso Nacional, o Senado Nacional, após esse turbulhão de nomes envolvidos de vários partidos políticos, ainda tem a condição política e moral de votar as transformações que a presidenta está sugerindo e que a comunidade precisa para reconduzir o nosso país no caminho do desenvolvimento e da superação desses fatos, principalmente os econômicos. Também gostaria de frisar e dizer que, lamentavelmente, a nossa situação política, administrativa a nível de Brasil, isso incluindo municípios com raras e honrosas exceções, estados com raras e honrosas exceções, e principalmente no governo federal, através de seus 39 ministérios, não se faz obra pública sem a propina propalada. Não se faz obra pública se não tem empresas, se não tem agentes políticos envolvidos em desvio de recursos públicos que deveriam ser do atendimento da nossa comunidade e da nossa população. Oriundos dos trabalhadores que diuturnamente, muitas vezes levanta de madrugada e chega em casa a altas horas da noite para poder prestar seu serviço à pátria e com seu serviço fazer a economia girar e render recursos financeiros e orçamentários para poder transformar este elo no progresso, no desenvolvimento e no bem-estar das nossas pessoas. Infelizmente, vejo que o Brasil vai perder mais uma vez, através de interesses escusos, a oportunidade de passar a limpo a forma de reconduzir a nossa pátria dentro da moralidade, da ética e do bem desenvolver e criar com os recursos públicos e as coisas públicas através de lei. Não se faz um país social, ético e justo distribuindo apenas renda sobre quem trabalha e sem ter a contrapartida com programas que não tenham início, meio e fim. Pode ver que a corrupção está instalada em todos os segmentos e com raras exceções de alguns políticos e algumas pessoas de bem que ainda são exceção. Hoje, infelizmente, ser direito e ser honesto na nossa esfera política é caminhar na contramão da grande maioria que se usa e se defende. E incluo aqui praticamente todos os partidos políticos e seus simpatizantes e filiados que detêm cargo público ou não detêm cargo público, mas sim também fazem aquele hobby que mamam atrás das situações todas. Se criou no Brasil instituições através de ONGs, através de prestações de serviços, através de consultorias, aonde se chega a cobrar milhões, 7, 8, 10 milhões de reais para dar uma consultoria para alguma empresa dentro da Petrobras, como foi apurado já em alguns fatos. Meus amigos, não se cria pátria. Todos nós, trabalhadores, homens de bem, vamos pagar esse ônus, já estamos pagando, e a crise se avizinha, vai ser muito pior do que nós imaginamos.
não temos condições de poder continuar nessa situação e nessa esfera. E aí o que vamos assistir? Nós haveremos de ter uma pequena ou grande, não se sabe, convulsão social, com protestos, com situações que estamos e vamos assistir, já começaram e agora no dia 15 não se sabe como vai fazer, assim como um pequeno tumulto, isso no futebol, em outras situações, se imagina como começa, mas não se sabe como termina. E isto, lamentavelmente, acho que precisamos trabalhar com as instituições e reforçar, mas infelizmente não vemos, ao menos ao meu ver, muitas esperanças nesse sentido. Eu concedo as partes a quem desejar, o vereador Davi solicitou, por gentileza. Passa a presidência. Receba a presidência. Colega vereador, se fosse só o petrolão aí, até diria que nada aconteceu, não tem tanto não. É em tudo. Mas o que eu me digo, não adianta nós aqui dizer que você tem prefeitos, vereadores do partido, porque essas pessoas como prefeito, vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, são eleitos pelo povo. E quando a gente bota aquelas pessoas aí que tem todos esses rombos, esses deputados aí, tomara que não seja verdade o que está acontecendo. Tomara. Mas se for, é vergonhoso nesse país aqui. Os fiscalizadores são os maiores ladrões que estão sendo feitos aí. Isso não tem cabimento. Um cidadão que trabalha por R$800 por mês, paga luz, paga água, paga telefone, e assim por diante. E quando tem aquele pouquinho de dinheiro, ainda vai ter que comprar um remédio, e vendo que as pessoas são bem pagas, ganham aquele dinheiro, querem auxílio moradia, auxílio viagem para as mulheres, filho. Aonde temos a nossa educação está sucateada. Você pode ver na televisão, o governador não consegue pagar um professor. Tu chega dentro de um posto de saúde, uma coisa aí nos municípios, não tem uma máquina para carregar. Isso é vergonhoso. E dizer que aquelas pessoas que são os fiscalizadores estão metidos no rolo. É lamentável, colega vereador. Eu não sei o fim desse país, o que vai ser. Não sei. Mas é lamentável que um país nosso, rico em tudo, tendo um povo que trabalha honestamente e vota lá o pessoal para tirar o direito daquele cidadão, que é a saúde, a educação, a fome, que está aí, ó, dia a dia, vocês podem ver. O cidadão que trabalha tem que ficar dentro de casa escondido, ainda vem o ladrão, te rouba o resto que tu tem. E ter esses representantes nossos aí, olha, eu vou dizer uma coisa, eu me envergonho de ser até vereador, eu digo para vocês. Olha, é lamentável que isso está acontecendo. Obrigado, colega vereador. Agradeço a colocação do vereador Davi. Realmente são situações para nos preocupar. Que sociedade nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos? Qual a solução que teremos diante deste amaranhado de situações que se colocou, e não estamos falando apenas nos governos do PT, estamos falando de toda a história brasileira. Isso vem desde o descobrimento do roubo que faziam do pau-brasil, de outras desgovernanças total. Mas o que mais nos impressiona é que a população defendeu com certa simpatia a troca de governo pelo PT, aonde que o partido se apresentava como sendo o mais ético, mais regular, que combatia, que trabalhou com os caras pintada para a volta à democracia, para o impeachment do Collor e tantas outras situações. E hoje se vê numa situação que são os chefes da quadrilha que institucionalizaram uma situação realmente vergonhosa, não só para o Brasil, mas para o mundo. Um Brasil um país para a economia evidenciar, ela tem que ter credibilidade não só interna, mas também externa. E com esses escândalos, o Brasil lá fora já não era bem visto com certa confiança. Então imagina como é que é a situação. É só vermos as manchetes dos principais meios de comunicação a nível de mundo, para podermos trabalhar. E eu diria aqui que os países socialistas do mundo, aqueles que não faliram ainda estão por falir ou estão pedindo água. Olhem a Grécia, a Espanha, Portugal e vários outros. Nem falo na Venezuela, nem falo de Cuba, de situações. Nós precisamos ter, além das instituições legalmente constituídas e independentes, uma infraestrutura que possa garantir
a quem quer produzir a produção e o preço justo de seu produto. E para quem conhece alguma coisa a nível de mundo, que viaja, meus amigos, quando chega no Brasil, é só ver os aeroportos, que tu chega em Congonhas ou Guarulhos, negócio que tu tem que pegar na chuva, descer uma escada lá embaixo, pegar um ônibus aí na chuva para pegar um outro avião para poder fazer o intercâmbio. Nem falo dos portos, nem falamos em estrada, nem falo do pronunciamento da nossa presidenta no mês de março do ano passado, dizendo que é inédito acontecer no Brasil, baixando 40% a luz elétrica. Mas fica aqui clara a nossa posição, que não defendemos corruptos e nem corruptores. E quem fez o erro deverá pagar por isso. Era esta a posição do PP de Carlos Barbosa. Obrigado, presidente. Sim, Rafael. Só sentar. Pode se pronunciar, colega. Obrigado, presidente, colegas, comunidade aqui presente. Amanhã certamente é um dia simbólico para essa administração, e aqui como líder do governo eu tenho a função de enfatizar isso. Nós teremos um ato extremamente importante, não só para o governo, assim como para a nossa comunidade, com a inauguração do Centro Radiológico. Esse Centro Radiológico demorou para ser feito. Nós sabemos das implicações que tem esse serviço, tanto da parte técnica, dos funcionários que precisam estar preparados, do local que precisa estar adequado. O governo sabe que pela sua necessidade e até pela sua vontade, seria um serviço que há muito mais tempo já estaria funcionando. Se nós lembrarmos, esse já é um compromisso, não só da última campanha, é lá de 2008, e só agora foi possível ser realizado. Só agora é que essa obra, que esse projeto, esse serviço pode sair do papel. E tendo em vista esse ato, essa entrega que será feita à comunidade, eu vou aqui fazer um apanhado da área da saúde, de quanto nós conseguimos evoluir nos últimos anos. Boa parte desses serviços que foram implementados passaram aqui pela Câmara de Vereadores, ou seja, nós também tivemos um papel importante na medida em que aprovamos essas propostas, esses projetos aqui enviados, e esses serviços puderam ser colocados à disposição da população. Nós teremos, além desse centro radiológico que passará agora, enfim, a funcionar, nós temos alguns serviços aqui que eu gostaria de ressaltar. Um deles, inclusive, é o que nós aprovamos hoje, com a criação do SUS a domicílio, a entrega do remédio em casa, outro compromisso do governo que nós conseguiremos colocar em prática com a aprovação agora da Câmara de Vereadores. Também foi criado o programa Dente Saúde, onde são fornecidas próteses dentárias, e atualmente são fornecidas 18 próteses por mês. Outro serviço importante que foi avançado. Marcação de consultas por telefone, outro avanço que nós tivemos. Retorno dos agentes comunitários de saúde, e aqui eu quero ressaltar concursados, cumprindo o que a lei determina. O município comprou mais 3 ambulâncias, doou uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Carlos Barbosa, implantou o SAMU, tão falado e polêmico SAMU, foi implantado, está funcionando, está aí atendendo a nossa população, e mesmo sendo um programa federal, tem a participação do município. Também é feito o transporte de pacientes para outros municípios, e aqui eu quero ressaltar que, além dos pacientes do SUS, o município também estende esse serviço aos demais usuários. O Centro Radiológico já comentei, e também nós tivemos a implantação da nova farmácia municipal, e aqui, se nós lembrarmos, isso fica muito presente na minha memória.
Se nós lembrarmos como era antes a farmácia, aquele quartinho pequenininho lá que tinha, difícil se trabalhar lá dentro, e como é a farmácia hoje, foi colocado naquele prédio que vai estar lá junto, lá o centro radiológico, um espaço adequado, em condições de atender a nossa população, se avançou também nisso. Foi criado o centro de fisioterapia, e aqui, segundo informações da própria secretária aqui nessa casa, hoje nós não temos mais fila de espera para atendimento na fisioterapia. Era uma fila grande, tinham várias pessoas que precisavam desse serviço, precisavam lá às vezes ficar esperando meses para terem seu problema resolvido. Felizmente, o município conseguiu avançar nessa questão. Também foi criado o cartão de saúde, cartão saúde Carlos Barbosa. E aqui, olhem que interessante, com esse recadastramento feito de usuários, os prontuários baixaram de 43 mil para cerca de 22 mil habitantes, 22 mil usuários. Carlos Barbosa é uma cidade com 27 mil habitantes, segundo o censo, aproximadamente, e tinham 43 mil pacientes cadastrados no centro de saúde. Então, com esse recadastramento que foi realizado e a população participou em peso, atendeu esse chamado do município, da Secretaria da Saúde, baixou para aproximadamente 22 mil cadastros. Um número que é coerente, tendo em vista a população do nosso município. Foi criado o teleagendamento, já falei aqui antes das consultas por telefone. E aqui, olhem que dado interessante. Hoje a média de espera é de 2 dias para atendimento para um clínico e de aproximadamente 5 dias para gineco e pediatra. Tentem comparar quem vai buscar esse atendimento num plano de saúde, no médico particular, quanto tempo vai ter que esperar. Os planos de saúde aí, em média, para uma consulta como essa tem que esperar mais de 60 dias. O município consegue atender em 2 até 5 dias, no máximo, dependendo da especialidade. Foram implantados 2 ISFs, um em Arco Verde, outro na Vila Nova. E agora, então, começa o serviço de mamografia e o serviço de raio-x no Centro de Saúde Dr. Elmo Sebastião Diello. Um passo importante foi dado. Aqui só relatei alguns serviços que foram implantados nos últimos anos. Certamente esqueci de mais coisas, outras coisas os colegas poderão lembrar que aqui na memória agora não me fazem presente, mas são avanços que nós tivemos e a Câmara teve um papel importante nesse processo. Só alguns números também para destacar como a saúde tem um papel importante aqui em Carlos Barbosa. Só no ano passado, em 2014, o Centro de Saúde atendeu aproximadamente 52.791 consultas. Mais de 52 mil consultas no ano de 2014. Nas diversas áreas, clínico geral, pediatra, ginecologista, odontologia, fisioterapeuta, psicologia, psiquiatria, nutrição. É um número considerável para a nossa população. São números expressivos que nos chamam a atenção. Se nós fizermos uma média aí, aproximadamente 4.700 atendimentos por mês são realizados no centro de saúde, em média. Também nós temos exames que são contratados, exames laboratoriais especializados. Ano passado foram feitos mais de 60.500 exames. Número grande. Cirurgias realizadas em 2014, 554 cirurgias. A farmácia do município distribuiu aproximadamente 5.800.000 medicamentos. Mais de 5 milhões de medicamentos para uma população de aproximadamente 27 mil habitantes. Foram realizadas viagens para transportes de pacientes, em torno de 3.000 viagens, 3.057 viagens realizadas, e foram transportados aproximadamente 13.900 pacientes, quase 14 mil pacientes foram transportados em 2014. Foram agendadas 3.300 consultas e foram investidos em 2014 na contratação, na compra de novas consultas,
em torno de R$291 mil. Outro dado que eu quero aqui destacar, é feito um convênio com o nosso hospital, com o Hospital Beneficente São Roque, para a realização de serviços que o centro de saúde não faz, mas que contrata para que a população tenha esse atendimento. E em 2014 foi repassado mais de R$2.255 mil ao Hospital Beneficente São Roque. Mais de R$2.255 mil. Recursos que saem do município, dos cofres públicos, para atendimento da população, através do Hospital São Roque. Uma parceria importante que o município tem com essa instituição. E felizmente nós temos um hospital, vereadora Lourdes, como o Hospital São Roque, que pode dar esse atendimento aos usuários. O centro de saúde teve o seu atendimento de 12 horas ampliado para 24 horas. Então hoje, qualquer pessoa, não importa a hora do dia, que for procurar o centro de saúde, vai ter lá o atendimento. Se não for possível resolver lá, será encaminhado para o hospital, através desse convênio. Então hoje, qualquer pessoa, 24 horas por dia, tem atendimento no centro de saúde. Também eu quero aqui enaltecer o pioneirismo da Secretaria de Saúde na questão da transparência, divulgando para a população as escalas dos profissionais no site da Prefeitura. E aqui, por fim, teve mais vereadores que pediram a parte, o vereador Davi, acho que o vereador Daniel também tinha pedido a parte, né? Já vou conceder. Eu quero aqui destacar que nada disso seria possível sem o quadro clínico da Secretaria de Saúde. Hoje ele é composto por 12 médicos clínicos gerais, 2 pediatras, 2 ginecologistas, uma psicóloga, um psiquiatra, 2 fisioterapeutas, 3 dentistas, um nutricionista, 2 assistentes sociais, 2 farmacêuticos, 4 enfermeiras, 13 técnicas de enfermagem e 8 motoristas, um total de 45 profissionais. Sem esse corpo técnico, sem esse corpo clínico, esse atendimento à população não seria possível. Eles ganham um bom salário e aqui nós precisamos cobrar um bom atendimento. Já havia falado na sessão passada, o vereador Daniel também hoje cobrou um atendimento que não foi realizado a contento no centro de saúde. É nossa obrigação cobrar. Eles são profissionais que estão lá para fazer o seu serviço, recebem um bom salário para isso e nós estamos aqui para fiscalizar. Eu vou conceder aos apartes, depois vou encerrar o pronunciamento. O vereador Daniel, acho que foi o primeiro. Por favor, colega. Sim, vereador Rafael, te agradeço. Na verdade, o trabalho em saúde, para quem olha do lado de fora, às vezes pensa que é fácil. Mas para quem está dentro, sabe da complexidade e do inesperado que muitas vezes acontece e às vezes tem que estar ali para poder atender. Mas devo dizer, e aí fazer também a nossa parte, que realmente o governo municipal, nesse aspecto, está fazendo um bom serviço, mas dizer que a preocupação das várias administrações de Carlos Barbosa, em seus tempos distintos, sempre foram direcionadas também na área da saúde. Para vocês terem uma ideia, só para lembrar, todos os postos de saúde de Carlos Barbosa foram construídos na nossa época, na nossa gestão. Distrito de Santa Luísa, do Forromeco, do 5 da Boa Vista, de Santo Antônio de Castro e de Arco Verde. Também na nossa época foi feita a conclusão do posto de saúde municipal, porque quando nós chegamos ao poder só tinha o primeiro andar e nós concluímos o segundo andar e fizemos as várias reformas. A construção do posto de saúde de Arco Verde, que na verdade é um dos postos, por ser do interior, que muitos municípios não têm. E também coube à nossa administração a instalação do primeiro programa de saúde da família em Arco Verde, onde que atendia o distrito de Arco Verde, 5 da Boa Vista e Santo Antônio de Castro. E esse projeto que passou hoje de noite, da entrega de remédios e atendimento a domicílio do SUS, esse programa de saúde da família, a partir de 2007 a 2008, era feito com médico, com enfermeira, com técnico em enfermagem, se entregava, além dos medicamentos em casa, naquelas pessoas do distrito, também se fazia o atendimento a domicílio como médico. E isso é uma evolução. Depois veio a administração de 2009, por entendimentos diversos, que não discuto, acharam por bem suspender. E agora voltaram a fazer, porque é um bom programa. Então, acho que está de parabéns a comunidade de Carlos Barbosa pelo bom serviço que você faz na área da saúde. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Certamente, todas as administrações contribuíram para isso. Eu aqui só fiz um apanhado
desse grupo, o que esse grupo fez nos últimos anos, desde lá de 2009 até agora, mas teria muito mais coisa para acrescentar. Só com relação lá ao Programa de Saúde da Família, só relembrar que nós tivemos um apontamento do Ministério Público, que mandou o Executivo suspender para concursar esses servidores. E hoje tudo se encontra dentro da lei, como está funcionando. Vereador Davi Bump também. Obrigado, colega vereador. Eu dizer que a saúde em Barbosa, graças a Deus, estou muito bem. E queremos melhorar mais ainda. Eu vejo, pode ligar o rádio, televisão, em ver outros municípios, o atendimento. Claro que aconteceu, de repente aí teria que ver os dois lados, o que aconteceu. Eu gostaria que fosse fiscalizado, sim, essa criança que não foi atendida, aquela pessoa que trabalha na farmácia, e ver o que foi o fato que sei. Porque às vezes tem que ouvir o sino bater nos dois lados. Eu sei que onde tem fumaça tem fogo. E outra coisa que eu queria dizer ao colega vereador, sobre o atendimento do combate ao borrachudo, que trabalha lá, vende lá, a vacinação, de todas as vacinações, de toda a área que veio da criança, da adolescente, a meta foi praticamente 99% realizada, que isso é uma coisa muito boa para o município do nosso de Carlos Barbosa. Outra coisa, as palestras sobre o tabagismo, palestras sobre o alcoolismo, palestras sobre a drogização, que foi feita aí na cidade, isso ajuda muito. Isso vem onde vem partir lá da área da saúde. Então nós temos que dar, sim, apoio quando se necessita alguma coisa na área de saúde. Tenho certeza. Quem começou, vão dar continuidade e vão tentar melhorar. Eu tenho certeza disso aí, que o município de Carlos Barbosa, nessa área, está de parabéns. Obrigado, colega. Obrigado, vereador Davi. Eu vou encerrar o pronunciamento, só pedir uma parte, se tiver... Uma questão de ordem, presidente. Tem que prorrogar. Acabou. Eu vou botar em votação para a prorrogação da sessão. Alguém contrário? Quer terminar a pauta? Pode contar. Só, presidente, informaram que acabou o tempo. Só quero reforçar o convite, então, amanhã, 16 horas e 30 minutos, nós teremos a inauguração do Centro Radiológico e todos os vereadores e a comunidade estão convidados. Obrigado. Rosália? Presidente, colegas vereadores, imprensa, público presente, eu só quero mencionar duas palavras em relação aos Correios. Eu acho importante tudo que foi mencionado nesta casa nesses últimos dias, só que eu não vejo que nós temos que buscar os culpados. Eu vejo que nós temos que arranjar uma solução. Mas o que eu percebo é que está sendo muito mencionado o interior. Claro que é importante o interior, muito importante o interior, mas as pessoas às vezes esquecem da cidade. O pessoal da cidade também está tendo problema. Os Correios estão entregando toda a correspondência atrasada. Como é que faz um funcionário da Tramontina, da Irving, da própria prefeitura, enfim, uma pessoa que trabalha, que recebe uma correspondência atrasada, uma conta em atraso? Quem vai pagar a multa e quem vai pagar essa conta para essa pessoa? Eu recebi várias pessoas me pedindo como é que eles fazem. Além deles pagarem a multa, né, porque a conta chegou em atraso, eles não podem pagar na farmácia, qualquer lugar que a gente paga contas. Quando ela está em atraso, tu só paga no banco que corresponde. E se a pessoa trabalha na Tramontina, como é que vai vir na hora de meio-dia enfrentar uma fila de banco para pagar uma conta que chegou em atraso? Então, eu gostaria que a gente pensasse junto, nós, vereadores, no interior, sim, mas também na cidade, porque os problemas estão na cidade também. Eu pedi a tribuna porque eu quero aprofundar o porquê que eu pedi, que eu solicitei à Secretaria de Saúde uma adaptação de uma ambulância para cadeirantes.
Na verdade, são plataformas elevatórias, num custo bem acessível ao município. Cabe salientar a importância para a agilidade e conforto dos portadores de mobilidade reduzida, em especial cadeirantes. Quando os mesmos precisam de atendimentos diversos, inclusive em outros municípios, são retirados de suas cadeiras e colocados numa poltrona existente ao lado da maca, da ambulância ou na carona do motorista. Na maioria dos casos, o próprio motorista da ambulância retira o paciente da cadeira, carregando ele no colo e colocando no banco. Não vamos esquecer por que eu fui tão a favor do SUS a domicílio, para tentar evitar ao máximo esse procedimento. Claro que existem situações que precisam. Existem atendimentos em Caxias, na UX, adaptações. Existem cadeirantes que vão 2, 3 vezes por semana em outro município. Então, são carregados dessa forma. Alguns possuem, inclusive, escaras. Então, no manuseio, a gente pode prejudicar ele mais do que ele está. Muitas vezes é ocupado um carro menor em função de praticidade, para facilitar o transporte. Para otimizar o embarque e desembarque dos pacientes, sugiro a adaptação de uma ambulância com uma plataforma de acessibilidade. Eu peguei alguns orçamentos, me passaram fotos de como seria a adaptação, me passaram de uma Splinter, né, de uma Doblô, seria da mesma forma as ambulâncias que nós temos, né? O cadeirante fica na sua própria cadeira, que é transportada para dentro da ambulância, através de uma plataforma hidráulica. Além de ser eficaz, pode servir a outros pacientes, pessoas com obesidade, amputações, pós-cirúrgicos, entre outros. Eu vou encaminhar junto à solicitação os orçamentos, né, dos modelos da plataforma. O investimento é baixo, diante do ganho, da praticidade e do conforto que os cidadãos serão transportados, evitando transtornos no embarque e desembarque. Em contato com Janete, diretora da Paz, segundo ela, a entidade possui uma Sprinter que foi adaptada há mais ou menos 2 anos. Foi feita pela empresa Ângelos, de Barão. Segue o orçamento dessa empresa também. Acredito que nossos cadeirantes já têm dificuldade de acesso no nosso município, em vários locais. Então, vamos tentar amenizar os problemas enfrentados por eles e facilitar o trabalho. E não esquecendo dos nossos motoristas, porque são eles que carregam na mão, nos braços, esses cadeirantes. Lembro no tempo que trabalhei no transporte municipal e conversei com o pessoal que hoje ainda acontece. O que se faz de primeira mão quando você tem que levar um cadeirante? Vamos ligar para a família se tem alguém para ajudar a carregar. Vamos ligar para um vizinho, vamos pedir ajuda para alguém, ou então vamos ter que dispor 2 motoristas para carregar o cadeirante. Então, acho que é um valor muito baixo, é um valor bom, né? Os valores são da Ortobras de 7.500 sem instalação, da Ângelos 9.000 com instalação. Então, isso significa que é um custo de menos de R$10.000 para termos essa plataforma no município. Seria a primeira que o município não tem, e eu acredito que seria muito importante para os nossos cadeirantes, sem pensar que podemos ocupar para outras pessoas também. Seria isso, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Agradecer o pessoal que ainda continua aqui para nos prestigiar. E eu quero ocupar esse espaço a fim de destacar mais um pouco em relação ao projeto 128, que nós acabamos de aprovar hoje aqui nessa casa.
Ao meu ponto de vista, esse projeto ele deu entrada aqui nessa casa com 2 ideias me parecendo serem ideias maravilhosas. Claro que a primeira, que seria a doação e a redistribuição de medicamento, nos deixou um pouco preocupados, sim. Porque nós ainda não temos a certeza concreta ou uma pessoa responsável com capacitação somente para fazer essa avaliação nesse medicamento. Mas conversando com alguns farmacêuticos, até de outras cidades, eu tenho uma filha que hoje faz farmácia e ela lida com esse tipo de situação, a qual me passaram a importância de muitas vezes em podermos reutilizar alguns medicamentos que nos chegam bons, em bom estado, sabendo que muitas pessoas estão numa fila, às vezes até sem condições financeiras ou até por falta desse medicamento, e ele é descartado, simplesmente jogado fora. Então, eu acho que nós ainda temos, sim, que nos aprofundar, e eu acredito que é algo que ainda pode vir ao encontro do benefício da nossa população. Só um pouquinho. Quanto ao descarte consciente do medicamento, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma do benefício e da necessidade que veio ao encontro da população esse projeto. Quem hoje não tem a sua farmacinha em casa, aonde muitas vezes, quando se dá por conta, lá temos vários medicamentos, todos eles vencidos, ou muitos deles que a gente já não ocupa mais, e aonde a gente pega esses medicamentos, se coloca no lixo comum, ou até mesmo dentro de um vaso sanitário, dando e deixando o nosso meio ambiente com muita danificação, coisas que não podem ser feitas. Então, eu acho que aqui, nós, como vereadores, nós temos, sim, a grande responsabilidade de conscientizar os nossos munícipes, de conscientizar o nosso pessoal, para que realmente façam o descarte corretamente, né, que levam esses medicamentos até o Centro Municipal de Saúde, as nossas unidades de saúde do interior, que vão estar lá preparadas e recebendo esse tipo de material, até para nós evitarmos uma automedicação, né? Porque se a gente tem esse medicamento em casa, qualquer um dos nossos familiares está sujeito a se automedicar. Quantas vezes nós, principalmente nós que trabalhamos na área de saúde, a gente ouve o pessoal dizer assim, mas eu tinha tal problema, eu tomei tal medicamento e resolveu a minha situação. Quem sabe tu também toma, que vai melhorar. Isso muitas vezes é no intuito da gente ajudar ao próximo, ajudar um amigo, ajudar um vizinho. Mas nós temos que estar bem ciente de que o que é bom para mim poderá não ser o mais adequado para aquele meu amigo, para aquele vizinho, ou para aquela pessoa que muitas vezes nos questiona em relação ao que ele vai tomar. Então, assim, eu mais uma vez quero aqui enfatizar e conclamar a população para que façam realmente o descarte correto. Que não se jogue isso no nosso meio ambiente, que ele já está muito danificado. E nós, como vereadores, eu acho que nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, nós temos que ter em mente que a nossa responsabilidade é conscientizar realmente o usuário para tal função ou para que esse projeto venha ao encontro. Isso também é uma forma de promover a saúde do nosso município.
alguém tem que tomar uma atitude. E aqui a Secretaria Municipal da Saúde está hoje implantando esse projeto para que realmente não se tenha mais esse tipo de situações em nossa casa, em nossas famílias, ou até mesmo dentro da nossa sociedade. Então, é mais uma vez um projeto que vem beneficiando a nossa comunidade. A Rosália me pediu uma parte, com certeza. Colega vereadora, eu só quero deixar bem claro em relação à redistribuição de medicamentos. Eu não quero que fique no ar que a vereadora Rosália foi contra a redistribuição de medicamentos. Não, não é isso. É pensar no bem-estar dos nossos munícipes, é pensar em saúde preventiva, que eu procurei o Executivo, procurei o nosso governo, solicitando que não faça a redistribuição. Porque eu penso que qualquer pessoa que tenha um filho com 40 de febre, tenha uma pessoa com pressão alta, com glicose, diabetes, tenha problemas cardíacos, enfim, doenças graves, que é um medicamento que seja eficaz. E a gente sabe que esse medicamento que for para a casa de um munícipe, como eu tinha falado já antes, não que as pessoas não armazenam direito, não isso, eu não estou duvidando de ninguém, mas é a maneira que ele passa por várias situações. Esse medicamento passa por vários ambientes. Então, assim, se eu tenho um filho doente, eu quero um remédio com eficácia, eu não quero um remédio que eu não tenho certeza que vai dar certo. Então, é por isso que eu fui, desde o começo, contra a redistribuição e parabenizo todo outro projeto. Obrigada. Obrigada, vereadora Rosália. Eu vejo a tua preocupação e faço dela a minha também, por isso que eu estou fazendo as minhas colocações, que, de antemão, no meu ponto de vista, eu não vejo que seja alguma coisa que a gente não possa futuramente fazer. Nós simplesmente temos que nos certificar de que o que a gente vai estar fazendo vai ter a total segurança, né, aos nossos munícipes. É um assunto que nós podemos aprofundar, porque me preocupa, sim, Rosália, me preocupa em alguns medicamentos que muitas vezes a pessoa está ali esperando, que é um caso de vida ou morte. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar, sim, numa possibilidade em relação a isso. Tenho também a grande preocupação, assim como eu disse, eu fui contra de imediato a esse reaproveitamento dessa forma. Mas deixo aqui o meu pedido para que se estude uma maneira eficaz para que esses medicamentos futuramente possam também ser reaproveitados e ser utilizados para essas pessoas que esperam nessas filas e que com certeza vai beneficiar eles também. Tá? Seria isso para hoje. Muito obrigada. Colega Ari. Ganhei um presente. Daiane é um presente de Deus. Mas foi o remédio. Só um pouquinho, vai. Começa aí, Pode se pronunciar. Bem, eu quero fazer uma referência especial ao mês da mulher e principalmente a mulher de Carlos Barbosa. Eu tenho dois assuntos. O primeiro seria esse reverenciamento. Aliás, três assuntos. Eu quero apenas dizer para o vereador Rafael, que chamou a nossa administração de ingênua ou incompetente na sessão passada, em relação a Maria Fumaça. E disse que eu falei que com 12 ou 9 mil reais seria possível o restauro dessa Maria Fumaça. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o Executivo poderia ceder como contrapartida
um valor idêntico ao que deu para uma escola de samba de Porto Alegre. E para fazer justiça, quem sabe, vereador Rafael, o senhor que disse na campanha que não queria receber salários, não repasse esse salário para a Associação Ponte Seca, que agradeceria, e aí sim poderia ser restaurada a Maria Fumaça. Como último assunto, eu quero me reportar ao pedido de informação que eu fiz ainda no ano passado sobre o transporte escolar. E fiz ainda um outro pedido no final do ano. E, na minha opinião, o prefeito em exercício, Evandro Zibete, foi enganado porque não sabe das intenções deste vereador para com esse pedido de informação o transporte escolar. E a partir disso é de se questionar e muito a transparência do governo municipal. É de se questionar, e isso eu vou mostrar para vocês, o porquê que eu entendo isso, que a confiabilidade das respostas do pedido de informação, elas são absolutamente contraditórias. E eu peço que passe o primeiro slide, até para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu. Esse meu pedido foi de março, abril e maio do ano passado, apenas 3 meses. Aqui nós temos um determinado roteiro, aqui nós temos os dias da semana, aqui nós temos o total de alunos apurados, porque não me mandaram as cópias das matrículas, eu tive que ir no local. Aqui está, infelizmente está ruim, aqui está o informado pela secretaria, e aqui está o efetivamente pago e utilizado pelas associações. Apenas para demonstrar, veja bem aqui, eles nos informaram numa sexta-feira, 51 alunos. Eu fui lá, só consegui, não estou dizendo que estou certo, só consegui 44. O que eles informaram? Que eles estão pagando 2 ônibus para encaminhar 50, pegando o que eles informaram, 51 alunos. Soubemos também que nesse trajeto tem que ter 2 veículos, porque tem horários diferentes. Então, para transportar 51 alunos, pagam-se 2 ônibus. Tá? O que eu descobri? Através das planilhas e através das notas fiscais. É que eles estão pagando 2 ônibus e um micro-ônibus. 2 ônibus e um micro-ônibus. Então, vejam bem, não se pode apurar, e também não se pode apurar efetivamente o número de alunos de cada veículo. O executivo informou número menor de veículos utilizados. Ele informou apenas 2 ônibus e nós apuramos 2 ônibus e um micro. Vejam que nós temos um documento que pressupõe veracidade. Um documento de fé pública.
Tudo errado. O roteiro B, neste caso, além da discrepância, número de alunos informados pelo executivo e os possíveis de identificar, há outro fato curioso. Levando-se em consideração os alunos informados na quinta e sexta-feira, onde as quintas-feiras foram transportados 148 alunos, com 3 ônibus, média de 49,3 alunos, e na sexta-feira, média de 32,3 alunos. 2 ônibus seriam suficientes, já que a média seria de 48,5 alunos. Portanto, menor do que a média do dia anterior. Menor do que a média do dia anterior. Vejam que em todos os trajetos, o que eu pude apurar sempre é inferior àquilo que eles apuraram, àquilo que eles informaram. Só para vocês terem uma ideia, 2 ônibus no primeiro roteiro, mais um micro, iriam transportar, se não me engano, 125 alunos. E transportam 51, sei lá como. Se necessário 2 veículos, 2 horários. Não se pode apurar efetivamente o número de alunos de cada um deles, apurar veículos menor dispêndio para erário público. Então aqui nós temos várias discrepâncias, só que não se pode apurar com 2 veículos quantos alunos cada veículo. Aí não se sabe qual é o veículo que seria melhor para o poder público. Roteiro D, situação muito confusa. A grande diferença entre os alunos informados e apurados. Tá? 161, 200 e tanto, 185, se não me engano aqui, 245. B, número de veículos informados superior aos efetivamente utilizados. Então, eles informaram vários veículos e, na realidade, são menos veículos. Possíveis quantidade de veículos efetivamente utilizados, vida terça-feira, 256 alunos. Em 5 veículos, média de 51,2 alunos por ônibus. Impossível. Né? Eles informaram que eles transportam com 5 veículos 256 alunos. Seguinte. Esse aqui, roteiro E, discrepância entre o número de alunos informados pelo executivo e o número de alunos possíveis apurados. Discrepância entre o número de veículos informados e efetivamente utilizados. Então, eles dizem que utilizava vários veículos, na realidade é menos ou mais. Isso tudo pode ser apurado através das notas fiscais que foram solicitadas e através das planilhas. Grande número de cadastros sem comprovação com matrícula, as quais foram solicitadas por mim, porém jamais foram entregues. Sei por quê? Não sei. Diante da grande confusão nos cadastros, verifiquei em loco. Rua Coberta, constatamos que um empresário responsável pelo trajeto direcionava os alunos da seguinte forma. Eu fui verificar em loco, um ônibus saiu com 23, um com 18, um com 21, um com 18. Tá? Numa outra ocasião, 31, 21, 17 e 14. Saiu da Rua Coberta. Contados por mim. Não sei onde é que embarcou os demais. Aí, não sei porque eu fiquei aí. Seguindo. Isso foi empresário. Não vi da associação. Roteiro F, discrepância entre o número de alunos informados pelo executivo e o número de alunos possíveis apurados.
Discrepância se o número de veículos informado é efetivamente utilizado. Ó, tudo isso está na resposta do pedido de informação. Seguindo. Curiosidade, em todos os dias da semana, a diferença entre o número de alunos informados pelo executivo e os apurados são de 10 alunos, exceto da quarta-feira, que são 9. Quer dizer, aqui, ó, 54, 64, 54, 64, 55, 66, 55, 66. Ó, foi uma linha reta aí. Sei, pode ser que é coincidência. Seguindo. Aqui é uma situação muito... Os outros também, só um minuto. Aqui mostra bem o grau de confiabilidade que podemos ter nas informações que vêm do Executivo. Precisão e transparência total. Tá? Documento oficial que deveria ser idôneo e de fé pública. Veja bem aqui, ó. Eles disseram que tinha 71 alunos com 2 ônibus. Na realidade, eu apurei 46 e com certeza vai um ônibus só. Quer dizer, 71 transportado por um ônibus só também é impossível. Então, presidente, eu sugiro que se convoque o presidente das associações até para nós informar esse tipo de situação. Porque se alguém tem que devolver o dinheiro, se é que tem que devolver, não sei quem é que vai ser. Então eu sugiro e boto em votação que se convoque, nem que seja num sábado, para que eles compareçam nessa Câmara de Vereadores. Obrigado. Eu gostaria que fosse hoje. Não tem. Acho que não compete hoje. A próxima faz o pedido prescrito. Faz o pedido de segunda. Tudo bem. Faço o pedido de segunda. Bom, com a vez de Deus, vou encerrar a sessão. Próxima sessão ordinária, dia 16 de março, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. A sessão está encerrada.